A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Meu caro ouvinte, você está acompanhando conosco o livro Reencontro com a Vida, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, da editora Leal. Neste livro nós estamos encontrando inúmeros relatos, especificações, particularidades, notícias sobre as condições dos desencarnados enquanto ocorrem os trabalhos das reuniões mediúnicas realizadas pela equipe de trabalhadores da Casa Espírita de Edivaldo Pereira Franco. E Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 22, vai nos trazer hoje o título Despertar da Consciência no Além-Túmulo. Então ele inicia o relato informando que a reunião de desobsessão encontrava-se na fase final, no mesmo centro espírita Caminho da Redenção, onde ocorrem as reuniões. Cidade de Salvador, Bahia. Era a noite de 13 de março de 2003, quando se comunicou um espírito atormentado pelas lembranças de que não conseguia liberar-se. O benfeitor escreveu a seguinte mensagem: o desacelerar da maquinaria orgânica, normalmente culminando com a morte fisiológica, de forma alguma representa a desencarnação propriamente dita. Então, logo nesse primeiro parágrafo, o mentor já está trazendo a perspectiva do que nós já abordamos, a diferença entre desencarnar e morrer. Para morrer, o corpo físico termina as suas condições naturais de vitalidade. Mas para que o espírito se desenfaixe do corpo e, portanto, das lembranças, do apego e das suas necessidades e hábitos enquanto esteve como encarnado, é uma outra questão. O processo de liberação dos fluidos que fixam o espírito aos despojos materiais é muito lento, especialmente quando a existência não transcorreu dentro dos padrões de comportamento ético, caracterizando-se pelos apegos às paixões e pela vivência dos sentidos sensoriais, em detrimento das emoções transcendentes. Então, exatamente o que estamos refletindo aqui, o quanto que é importante nós fazermos o uso adequado das nossas sensações, das nossas condições naturais de cumprimento de dever, para que esses valores do apego, das necessidades criadas por nós mesmos, dos excessos, não sejam maiores do que as emoções transcendentes. Nós podemos transcender pela prece, pelo trabalho do bem, pelo recurso natural da bondade, pelo exercício da caridade. Por consequência, os fortes vínculos perispirituais prosseguem na condição de condutores das sensações produzidas pela decomposição cadavérica, e mesmo após a desestruturação molecular, reproduzindo as peculiaridades que ficaram impressas pelo largo condicionamento a que o espírito esteve submetido. Nesse período ocorrem os estados alucinatórios, nos quais o ser, perdendo o contato com a realidade a que estava acostumado, não consegue penetrar nos campos vibratórios da nova dimensão em que se encontra. Quanto a esse respeito, meu caro ouvinte, nós vamos buscar esclarecimento no Livro dos Espíritos para esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos.
é sobre o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. É a questão 257. Allan Kardec vem nos esclarecer. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção dessa dor. E essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Com efeito, o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode regelar-se nem queimar. Não vemos todos os dias a lembrança ou a preocupação de um mal físico produzir os seus efeitos e até mesmo ocasionar a morte? Todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não mais existe. Seguramente não é esse membro a sede nem o ponto de partida da dor. O cérebro, a impressão, estudo. Podemos, portanto, supor que há qualquer semelhança no sofrimento dos espíritos depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante nos fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito no momento da morte, na ideia tão frequente de que ainda está vivo, na situação surpreendente dos suicidas, dos supliciados, dos que se absorveram nos prazeres materiais, e tantos outros fatos. E aí, mais adiante, Allan Kardec vai trazer o resumo, que é um extenso texto explicando essas condições que nós convidamos o ouvinte a estudar. Ensaio teórico das sensações nos espíritos, a questão 257, porque a relação está diretamente estabelecida com o estudo do perispírito. Noutras vezes, como mecanismo de fuga inconsciente, entra em hibernação, a fim de postergar os sofrimentos que engendrou para si mesmo, enquanto utilizando-se da vestimenta carnal que desgastou na futilidade ou no crime, na insensatez ou no desperdício de forças, e ainda nas várias formas de suicídio, desde os indiretos até mesmo aqueles frutos da desesperação e da rebeldia. Eis porque o período de perturbação espiritual é muito variado, diferindo de cada espírito. É exatamente assim, meu caro ouvinte, não existe uma desencarnação idêntica a outra. Em face das conquistas amealhadas ou dos distúrbios produzidos nas estruturas psíquicas que não foram respeitadas. Há semelhança de um paciente despreparado que desperta de uma cirurgia de largo porte, aturdido e sem conhecimento da ocorrência. As impressões vão se manifestando à medida que a sensibilidade retorna ao organismo, passado o efeito da anestesia. Em muitos casos, torna-se necessária nova dose de anestésico para evitar que o indivíduo tombe em desespero por falta total de controle em torno dos procedimentos cirúrgicos de que foi objeto. Então veja a comparação que o mentor está fazendo. Após uma cirurgia de longo período, nós retornamos ao corpo acordando da anestesia e não sentimos as partes do corpo normalmente. Aquela sonolência muito forte. E quando o efeito passa, às vezes ainda é preciso tomarmos analgésicos fortes para conter a dor. É uma comparação que ele está fazendo com relação ao desenlace com aqueles que, na maioria de nós, assim permanece, vinculados ao apego ao corpo e às coisas terrenas. Aqueles, porém, que sempre mantiveram uma existência calma e aceitaram a presença da enfermidade, bem como da terapêutica severa, mesmo diante da gravidade que se reveste o processo cirúrgico, têm um despertar muito diferente, caracterizado pela calma, pelo conhecimento que o toma e pela maneira como enfrenta a situação, confiado nos resultados
sob orientação médica, sem a aflição que seria esperada. Então nós estamos a caminho, meu caro ouvinte, estamos encarnados. Nós estamos em condição de estabelecer esses recursos, nos prepararmos para termos consciência desse momento e não darmos tanto trabalho ao mundo espiritual, ou nos vermos em situações embaraçosas. Nesse cometimento, o da adaptação ao mundo espiritual, o despertar da consciência é dos mais severos mecanismos de liberação da experiência carnal. Então, nesse momento aqui do texto, o mentor chegou ao título Despertar da Consciência. Vivendo o ser humano anestesiado na ilusão e fascinado pela possibilidade da extinção da vida após a morte, ao dar-se conta do seu prosseguimento noutra dimensão, agudiza-se-lhe o discernimento entre o que deveria ter realizado e aquilo a que se dedicou, sendo tomado não poucas vezes pelo remorso que o constringe e o desorienta. Então é nesse momento que ocorre esse despertar, que o espírito vai fazer a linha divisória do que ele deveria ter feito e o que não deveria ter feito, as omissões, o trabalho que ele poderia realizar nas conquistas desse patrimônio individual, que é a estabilidade, o equilíbrio, a serenidade, a confiança em Deus e, portanto, um desencarne mais favorável dentro do campo de percepção e de cognição no mundo espiritual. Repassando mentalmente as ações nefastas nas quais se atirou sem freio, percebe-lhes os resultados danosos, esculpidos no imo, e que ressurgem como acicates que o ferem sem piedade, porque sem justificativa para comportamentos dessa natureza. Tudo quanto estava encoberto pela ilusão apresenta-se-lhe agora sem qualquer névoa que obscurecia sua realidade, chamando a reflexões penosas, em face da impossibilidade de reparar os danos que geraram e prosseguem prejudicando os demais. Entre mentes, o discernimento que se desvela apresenta condutas que poderiam haver sido vivenciadas e que, não obstante, foram deixadas à margem, na louca tentativa de a tudo e a todos impor a vontade egoísta e os caprichos insanos. Então é assim, meu caro ouvinte, enquanto nós estamos no corpo físico, é muito fácil iludir-se, é muito fácil ceder, é muito fácil estagnar-se e viver as sensações para fugir das responsabilidades. Mas o cristão que busca o Evangelho não se permite a essas entregas e estabelece uma conduta de consciência desde já. Vamos continuar refletindo sobre o despertamento da consciência já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. E você ouve aqui, meu caro ouvinte, pela Rádio Rio de Janeiro. E hoje estamos abordando o capítulo 22 do livro Reencontro com a Vida, de Manuel Filomeno de Miranda, cujo título é Despertar da Consciência no Além-Túmulo. Então, para muitos, essa situação é realmente uma surpresa. Para outros que se preparam, e são raros, já encontram a serenidade, o equilíbrio, a satisfação do reencontro com seus familiares, com seus mentores, e prosseguem no trabalho no mundo espiritual.
Já outros desenvolvem o remorso, o arrependimento tardio. É onde o mentor vai restabelecer o texto, dizendo: esse remorso, que decorre da consciência lúcida, muitas vezes conduz à loucura do espírito, que se debate nas conjunturas dolorosas do arrependimento e da angústia, resvalando para estados de perturbação profunda, quando sintoniza com outros três variados, constituindo as legiões de desditosos que deambulam em bandos pela erraticidade inferior. Então são inúmeras pessoas que se deparam com essa condição por não terem realizado um preparo adequado enquanto estiveram a caminho na condição de encarnados. Ninguém burla as leis do equilíbrio sem sofrer-lhes as consequências nefastas. Quando não ocorre esse fenômeno descrito, o açodar da lucidez hebeta aquele que se embrenhou pelo matagal da perversidade do crime, lesando-lhe os centros perispirituais por longo período, até que a bênção da reencarnação traga-o de retorno ao domicílio terrestre, onde expungirá os delitos em situação lamentável, refazendo os painéis da mente sob os camartelos das lições contínuas. Então esse é o trabalho das reuniões mediúnicas: acolher espíritos que fizeram muito mal a si mesmos, que realizaram hábitos infelizes e estabeleceram conexões com os valores do corpo mais do que com os do espírito, e, portanto, perderam esse equilíbrio. A consciência é departamento do espírito, na qual estão escritos os deveres do ser humano em relação a si mesmo, ao seu próximo e a Deus. Foram que os espíritos responderam a Kardec quando Allan Kardec perguntou onde estavam escritas as leis de Deus. E os espíritos responderam que estava escrito na consciência. Silenciosamente vão sendo arquivados os pensamentos, as palavras e as ações que dão vida a formas fluídicas, elaboradas pelas ideias e vivificadas pela intensidade de energia de que se constituem, emitidas pelas fixações adotadas. Tanto ocorre na esfera das paixões, aselvajadas, como nas abençoadas expressões de sublimação, dando lugar a construções sublimes, que irão constituir campo vibratório para onde se rumará após a desencarnação. Conforme se pense, vejam a importância do pensamento, meu caro ouvinte. Advirá a edificação do céu ou do inferno pertinente à qualidade de onda emitida. Uma existência física constitui, por isso mesmo, dádiva do incomparável amor, ensejando oportunidades incessantes de crescimento e de iluminação para todo aquele que empreende a tarefa de desenvolvimento interior na busca de Deus. Então, como é importante nós agradecermos ao que temos, ao que recebemos das construções naturais das próprias escolhas, do concurso do próprio livre-arbítrio. Então, reclamar é afastar-se dessa justiça. Quanto mais nós agradecermos pelo que temos, quanto mais fizermos pelo bem dos aqueles que nos rodeiam e de nós mesmos, mais nós nos conectamos ao propósito da justiça divina. Com a morte, interrompem-se os projetos, cessam as programações de que se desejava realizar, em face do retorno ao grande lar, quando se deve ser avaliado pela consciência desperta e pelos mentores que se encarregaram de patrocinar a viagem educativa ao planeta terrestre. Sim, meu caro ouvinte, os nossos mentores nos acompanharam no processo de reencarnação, e uma das missões deles é nos levar a Jesus, a esse despertar de consciência. Certamente que eles não se apresentam na condição de julgadores dos atos que foram praticados. Porquanto amorosos, compreendem as dificuldades do processo de libertação dos instintos e dos sentimentos inferiores. No entanto, educadores por excelência que são, não se permitem realizar o dever que cumpre aos seus tutelados. Pacientes e generosos,
confiam nas bênçãos do tempo, cientes de que chegará o momento da conscientização real dos deveres perante a vida de todos. Então, o mentor aqui está se referindo aos nossos guias espirituais e o nosso papel perante essa condição. Não havendo privilégios para alguns e severidade para os demais, as soberanas leis estabelecem os mesmos deveres no longo processo da evolução por que passamos os espíritos. Originados do mundo espiritual, para ele retornam, conduzindo as conquistas e prejuízos que lograram amealhar, de forma que sempre conquistem valores inalienáveis para a própria sublimação. A necessidade de manter-se a consciência ilibada de compromissos perversos, ou seja, isenta da perversidade e da maldade, e anestesiantes, torna-se um dever para todos, desde o período em que se encontram no inventório físico, gerando um automatismo feliz para o seu despertar após o decesso tumular. Nesse caso, mesmo algumas questões que surjam e não estejam ainda solucionadas, ao invés de gerarem desconforto moral e aflição, facultam uma programação para o futuro, na qual serão retificados os equívocos, delineados novos cometimentos felizes, reabilitando-se em definitivo. Ou seja, meu caro ouvinte, enquanto passamos pela feira da ignorância, nós não ferimos a consciência, que é diferente quando calculamos o mal. Vivendo-se aberto ao dever, ao amor, à verdade, nada consegue perturbar os valores éticos, antes facultando despertar feliz, sem conflito nem agonia. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro O Mestre na Educação, autor Pedro de Camargo, do capítulo A obra messiânica de redenção é obra de educação. A confusão ora reinante na sociedade resulta do descaso a que se tem votado tão magna questão. Os males que flagelam a humanidade contemporânea procedem da descrença, do ceticismo e da falta de confiança na eficiência da educação moral. O mundo está em crise de dignidade. Desta se originam as outras. Não é de sábios que carecemos. Os problemas da inteligência estão, por assim dizer, resolvidos, conforme atesta o surto imenso de progresso material atingido. Não obstante, o momento que atravessamos é dos mais angustiosos. Os grandes financistas e economistas não solucionam o problema do pão. Os estadistas de renome não resolvem satisfatoriamente o problema político. Os sociólogos de alta envergadura mostram-se impotentes diante dos problemas sociais, tais como o pauperismo, o crime, o vício e a enfermidade. Por quê? Certamente porque lhes falta a percepção íntima das grandes realidades da vida, dessa vida que não começa no berço, nem termina no túmulo. Percepção que só se alcança através do culto sincero da verdade, que só se aprende sondando os arcanos da consciência e auscultando a sua voz, que só se logra no estudo e na meditação da ciência moral, que é a ciência do coração. Pedro de Camargo, para o seu coração, meu caro ouvinte. Receba muita luz e paz, que você possa ouvir sempre a voz da sua consciência, porque são as leis de Deus nos convidando às diretrizes libertadoras do Espírito, buscando a herança e apropriando-se de toda a substância do seu amor, nutrindo as nossas vidas, dando-nos o sentido real que ela se apresenta. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.